Bom, no 1º de maio, nós temos uma situação bastante complexa que nós temos que analisar aqui, com bastante cuidado, né? É muito importante compreender o que aconteceu nesse 1º de maio. Primeiro, ao contrário de muita conversa ufanista e tal sobre o 1º de maio, o 1º de maio foi um fracasso. Nós somos obrigados a dizer isso daí. Nós, como partido, o PCO, nós participamos de 20 atos de 1º de maio em todas as principais capitais do país. A nossa avaliação é que, sendo assim extremamente otimista, se reuniram aí de 30 a 40 mil pessoas no país inteiro, somando todos os atos. Eu sei que a direção do ato em São Paulo falou que tiveram 200 mil pessoas no Anhangabaú, mas isso daí é para quem não foi no ato, é para alegrar, digamos assim, né? Ou para deixar meio abobalhado quem não esteve no ato. Porque quem esteve no ato não viu nada nem perto dessas 200 mil pessoas. O 1º de maio foi dito o seguinte, que o 1º de maio era histórico porque estavam se unificando todas as centrais sindicais, né? Nós já falamos antes do 1º de maio, várias vezes, que isso daí é um engana-trouxa, é uma bobagem. Porque as tais centrais sindicais, no Brasil tem central sindical para tudo quanto é lado, né? Tem mais central sindical do que boteco. As tais centrais sindicais, elas não são organizações sindicais de verdade, né? A quase totalidade delas são grupinhos aí que se organizaram para dominar o aparato sindical em alguns lugares e não tem base social nenhuma, né? A maioria delas vive do fato de que os sindicatos que estão filiados às centrais sindicais não fazem nunca nada, não fazem greve, não acontece nada. A central sindical, no caso, seria uma máquina para recolher dinheiro dos associados, né? A CUT é uma central sindical, que tem vários sindicatos importantes, que são os sindicatos que, em geral, realizam as mobilizações no Brasil, por exemplo, os sindicatos de professores, petroleiros, sindicatos metalúrgicos do ABC, etc. e tal, e os outros você não vê nada nunca, né? Ou você vê alguma coisa muito raramente. Então, nós falamos, essa unidade histórica, na realidade, ela é uma unidade puramente aparente, porque isso aí não acrescenta nada. E nacionalmente a gente viu, os atos foram... A CUT sozinha poderia ter feito atos maiores do que todos esses que aconteceram no país inteiro, tranquilamente. No ato de São Paulo, que a gente viu, é importante dizer isso daí, né? É que cada central sindical aí agrupou um pessoalzinho, sei lá, 50, 100 pessoas, uma parte dos quais é gente que foi contratada para comparecer ao ato, botaram ali um jalecozinho na pessoa com o símbolo da central sindical, porque para isso você não precisa ter influência política, é só ir numa loja e mandar fazer o jaleco. Deu na mão de cada um uma bandeira da tal famosa central sindical. Esse pessoal chegou cedo, quando deu a hora deles, foi todo mundo embora e o ato diminuiu com esse pessoal. E era toda gente despolitizada e tudo mais. Da força sindical, várias pessoas foram perguntar apareceu até no jornal, né? Apareceu um cidadão que foi lá, um trabalhador bem humilde, e o jornal perguntava para ele o seguinte, o que ele tinha ido fazer lá no Anhangabaú? Ele falou, eu vim aqui porque eu pensei que ia ter o tradicional sorteio de carros. Aí chegou lá, não tinha sorteio, foi embora. A gente viu isso aí no ato também. É uma coisa totalmente confusa. O ato em São Paulo, que foi o maior de todos, né, mas foi super fraco, ele contava com um aparato enorme, contrataram aí músicos não de esquerda, né, não gente que ia contribuir para o protesto, para atacar a Previdência, mas contrataram até gente
né, músicos aí do circuito mais comercial, que chegaram a apoiar o Bolsonaro. Uma desmoralização total. Então o ato era um ato relativamente despolitizado, né, bastante esvaziado, e a unidade histórica das centrais não contribuiu em absolutamente nada, a não ser na desmoralização da atividade. Né? Nesse sentido, contribuiu bastante. Né? A própria CUT não se empenhou na mobilização. Por exemplo, nos outros atos do 1º de maio, o MST esteve com uma presença relativamente grande nos atos. Nesse ato aqui não tinha nada. Né? Quer dizer, não se mobilizaram efetivamente, o que mostra que a ideia era fazer um ato que fosse uma espécie de fachada para a mobilização. Tá? Independentemente da mobilização desse ato, da intenção, né? Nós vamos discutir um pouco a política que está por trás disso, o que nós temos que dizer é o seguinte, né? A nossa crítica não é uma crítica moral. Se você levar o cidadão lá porque ele acha que vai distribuir um carro, fizesse avançar a luta da classe trabalhadora, bom, ótimo. Mas o fato é que isso aí não faz avançar a luta da classe trabalhadora. Esse cidadão não vai contribuir em nada. Esse tipo de mobilização não vai permitir o desenvolvimento da mobilização. Não politiza os trabalhadores, não organiza os trabalhadores, não mobiliza os trabalhadores. Então, nesse sentido, o ato é um artifício para mostrar para alguém uma força que não existe. E nós temos que ter consciência do seguinte, não só na reforma da Previdência, que era o único eixo efetivo do ato, mas em todas as questões centrais, como, por exemplo, derrotar a extrema-direita que está no governo, antes que a extrema-direita esmague, né, toda a esquerda nacional e a população, o ato não contribui em nada, não fez avançar 1 milímetro. A única coisa que o pessoal chega e fala, não, em São Paulo houve 200 mil pessoas no ato. Não é verdade. Não adianta exagerar a sua capacidade para efeitos de publicidade, porque publicidade não ganha guerra nenhuma. Né? Você tem que botar a tropa no chão e travar uma luta. Se não tiver tropa, não tiver luta, publicidade não vai resolver. Isso aqui não é uma campanha eleitoral, onde você conta uma história triste, ali no meio da confusão, e o eleitorado acha que aquela história triste é muito boa. Não vai acontecer nada. Ninguém vai votar na reforma da Previdência. Os deputados, eles não estão preocupados com atos fajutos que são realizados de norte a sul do país. Um menor do que o outro e um mais despolitizado do que o outro. Né? Nós temos que ter consciência disso, porque o que está em jogo aqui são coisas muito importantes. Né? O país está vivendo uma crise política extraordinária que pode terminar de uma maneira extremamente ruim para a população brasileira. Já está muito ruim na atual situação, mas pode piorar muito, muito mais do que já está. Então não adianta você fazer figuração, né? Não adianta você ficar aí navegando ilusões políticas, porque isso daí não vai resolver o problema, e se o problema não for resolvido, o que vai acontecer é uma derrota espantosa dos trabalhadores.